Fala, rapaziada, seja muito bem-vindo pro vídeo de recap de hoje. E que belezinha de recap, hein? Que belezinha de recap. A gente começou o dia hoje no pré-market do CT Pro, estava falando exatamente sobre essa LTA aqui do Ibov, que a gente estava numa expansão, e provavelmente a gente tinha mais espaço para cima que para baixo. O índice já tinha feito um certo ajuste de toda essa subida, né? Foram 14 dias de pregão praticamente ininterrupto de queda, tirando essa barra 159 aqui, que foi quinta-feira, não foi? Acho que foi quinta-feira. Então, pô, uma correção, né, satisfatória, né? Vamos pegar de máxima mínima aqui, ó, dessa máxima da 148, a gente tem uma queda de quase 7%, não é isso? 6,80, já que bateu 7%, 7% de queda. Então, uma correção razoável, não é nada perto do que eu acredito que ainda possa vir por aí, tá? Eu acredito que a gente ainda deve voltar a testar aqui essas regiões de baixo, 104 mil, 100 mil, mas não é para agora. Eu acho que a gente tem esse voo aí ainda pode subir bastante, né? Mas no pré-market de hoje, no CT, eu estava falando exatamente sobre como o preço precisava ajustar até essa queda. Pessoal, sempre que você tem, não se engane, sempre que você tem um movimento muito forte, ele saiu de algum lugar, né? E ele precisa ser ajustado. O quanto ele precisa ser ajustado, cara, independe de, quer você queira, quer não, o mercado, ele é arbitrado, né? Ele tem a sua relação de preço justo e ele tem as distorções quando sai do preço justo. Não adianta você espernear, falar que não, que o tio Hélio te ensinou de uma outra forma, não importa, tá? Não importa o que você acha, o mercado ele tem o preço justo, sua relação de preço justo, e ele tem a sua arbitragem para que ele volte para esse preço justo nas distorções, tá? Inclusive, YouTube, não sei se vocês vão lembrar, né? Olha aqui, ó, YouTube, eu fiz a leitura hoje também, falei, ó, YouTube aqui é para cima. YouTube é para cima, por isso que eu acreditava que Ibov hoje era para cima, não só por YouTube, né? A gente tinha Vale, Petro, que eu fiquei meio desconfiado desse rompimento que a gente teve hoje, né? Acho que esse voo aí não vai durar muito tempo, mas YouTube, cara, foi o que eu mencionei hoje. Eu falei, olha, YouTube saiu desse preço justo, tá? Saiu dessa região de preço justo, corrigiu em cima de outra região de preço justo, que é essa aqui. Vou até colocar aqui esse preenchimento para vocês verem. Voltou para testar essa região de preço justo no topo dela, olha aqui, ó. No topo dela, e agora ele precisa corrigir. Para onde? Ele fugiu do preço justo. Fugiu do preço justo para queda muito forte, caiu quase 10% aqui, volta para ajustar, né, na fuga desse quadradinho, dessa consolidação aqui, tá? Então, cara, para mim, Itaú hoje, a abertura foi aqui embaixo, né? A abertura foi basicamente no fechamento de ontem, e a gente puxou para cima, cara, quase 1,25%. Uma puxada forte, tá? Para quando a gente está em preços mais altos, né? 1% para cima é bastante, tá? E aí, Petrobras, isso aqui me surpreendeu um pouco, tá? Isso aqui, não vou negar, isso aqui me surpreendeu um pouco, mas nada que a gente não tenha como entender, mas me surpreendeu um pouco, tá? Isso aqui para mim não parece muito correto, não, mas tudo bem. A gente tem aí vários fatores, como a desoneração que voltou aí a não ser cogitada, a gente tem o repasse que não vai ser mais repasse, enfim, o preço da gasolina, tanto nas refinarias quanto na bomba, aumentou. Isso também aumenta a projeção de lucro para a Petrobras, que vinha sofrendo um pouquinho com a falta de paridade internacional, né? Mas isso aí não é o suficiente para isso aqui tá me cheirando alguma coisa estranha, tá? E Vale também, né? Gapzão de alta, né? Mesmo fechando uma barra feia assim, ele fechou o gap que estava aberto aqui na 154. Então esse gap aqui que tava com cara... Lembra que eu falei aqui embaixo? Não, vocês talvez não tenham ouvido, mas quem é meu aluno do clube sabe que eu falei várias vezes dentro do clube dizendo que, ó, Petrobras negociar aqui embaixo tá muito barato, tá? Precisa fechar o gap, né? Precisa ajustar, precisa fechar o gap, beleza? E ainda assim, Petrobras, na minha visão, desculpa, tô falando Petrobras, não, Vale. Vale precisa ajustar essa queda, provavelmente para voltar para dentro dessa zona aqui de consolidação, tá? Que aqui também é representativo para trás, tá? Então, a gente tem Vale aí, preço-alvo de Vale, mais ou menos aí nos 66, 65 reais, tá? Cadê? Puxar para cá. Só pra gente conseguir ver. Aqui, ó. Mais ou menos 66 reais preço-alvo de Vale, tá? Preço-alvo de Vale, mais ou menos 66 reais. Vou até deixar o estudo aqui, ó, para não ficar perdido, tá? Preço-alvo de Vale, 66 reais. Vamos puxar aqui o 3. Pronto, beleza. E aí, cara, o que acontece? A nossa leitura do índice futuro hoje era o seguinte. Região de preço justo, o preço foge dela, distorce, precisa voltar a testar, não tem jeito, né? E aqui a gente precisava corrigir.
Tá? Precisava corrigir. A gente fez os nossos alvos de FIBO hoje, para o dia de hoje. E olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Alvo 1, 2 e quase o terceiro alvo atingido. O objetivo é aqui em cima. O objetivo é aqui em cima. Precisa corrigir exatamente aqui? Não, não precisa. A correção até aqui tá razoável. Se amanhã ou depois continuar caindo, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a pressão tá muito forte, tá? Não acredito que vai continuar, que vai cair do nada, não, tá? Provavelmente a gente vem para buscar esse alvo também. Mas vamos lá, a leitura que a gente tinha, vamos jogar pro 15. Opa, botei 154. 15. Vamos lá. A leitura que a gente tinha para hoje era, abrindo aqui embaixo, né? Não sei se vocês lembram exatamente do pré-market, mas a leitura era abrindo aqui embaixo, tá? A gente tinha uma grande oportunidade de compra. Por quê? Porque a gente tinha também uma região de preço justo aqui embaixo, tá? Que meu estudo saiu aqui, por algum motivo eu atualizei o Profit e o meu estudo saiu, tá? Mas a gente tinha a região de preço justo aqui embaixo, tá? Então, abrindo aqui embaixo, né, o preço já tinha subido bastante, ele precisava ajustar para baixo, tá? Ele precisava ajustar para baixo, ele tinha fugido, precisava ajustar para baixo, tá? Então, a gente esperava que ou ele abrisse aqui embaixo e a gente pudesse participar dessa compra, tá? Ou que ele abrisse aqui em cima, inclusive falei sobre isso. Se ele abrir aqui em cima, cara, dentro desse último topo. Quem lembra? Quem tava aqui quando eu fiz o pré-market? Tinha pouca pessoa também, tinha uns 9, 10 pessoas assistindo. Eu falei que aqui era venda, né? Que ele precisava ajustar até aqui embaixo, tá? Não ajustou até o ponto onde a gente queria, mas ele ofereceu bastante oportunidade de você fazer essa venda e buscar o toque. Eu ainda falei, ó, quando ele voltar, ele pode... Ah, não, mas isso aqui eu falei na sala ao vivo, né? Isso aqui eu falei na sala ao vivo, não falei aqui no CT Pro. Mas tudo bem, tá? Quem tá na sala ao vivo tá realmente tendo um conteúdo a mais, um conteúdo mais em tempo real, mais profundo. É normal, é natural, até pelo preço que a pessoa paga para estar lá comigo todo dia. Então, o que acontece? O preço... Vamos voltar aqui. O preço realmente encontrou, depois de fazer essa puxada, encontrou a sua volta à média móvel, a sua volta para fechar o gap, o seu teste de topo. E aqui o preço podia sentir mesmo. Sentiu, saiu disparando. E como eu falei, né? Hoje, na minha cabeça, era um dia de BOV para cima, era dia de alta. Não tinha muito como a gente contestar isso. Por quê? Porque precisa ajustar, pessoal. Precisa ajustar. Isso aqui não vai sair correndo. Precisa ajustar. Agora, o movimento importante que eu estava vendo hoje no Day Futuro é esse aqui, ó. O Day Futuro também, na mesma lógica, né? Ele fugiu, ele escapou de forma muito vertical dessa zona de preço justo, tá? Então ele precisava corrigir também, tá? Precisava corrigir também. E acabou corrigindo exatamente 5061.8, né? Dessa perna inteira, exatamente voltando nessa zona de preço justo que ele estava aqui dentro, nessa zona de controle. E agora me parece que ele está engatando uma alta. O que significa isso? Bom, sempre que a gente estiver pensando, pessoal, em juros longos, tá? Juros longos. Quando a gente olha para a curva, tá? A gente tem o juro curto e o juro longo, tá? Então aqui tem os anos mais curtos e os anos mais longos. 2024, 2025, 26, 28, blá, 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 blá. Né? E você vai cada vez mais longe, né? Até 2031, se não me engano, é o último DI negociado, alguma coisa assim, 31, 34, alguma coisa assim. Tá? E o DI 29, a ponta mais longa, né? A gente separa mais ou menos assim, ó, tá? Aqui a gente está falando de juro curto, juro médio e juro longo, tá? Juro longo é algo em torno de... acima de 5 anos, né? Acima de 5 anos a gente já considera como juro longo. Então, DI 29 para cima já é considerado juro longo. Também não adianta perder a linha e pegar DI 2099, né? Não faz sentido, mesmo se tivesse. Mas a gente tem que olhar para a ponta longa quando a gente estiver olhando para a Ibov. Por quê? Porque a precificação de dívida, né? Por exemplo, uma empresa ela tem lucro. Independe de qual empresa, tá? Qual é a projeção de lucro dela, né? O que é o preço da ação? Quando a gente bota uma ação aqui, ó, Itube 4, por que Itube 4 custa 27,61? Porque ela tem os underlying assets, né? Ela tem aí o preço do petróleo como um balizador, mas ela também tem os custos de operação. O que é custo de operação? Bom, 27,61 é o quanto você vai pagar hoje para participar dos lucros daquela empresa. Tá? Então, hoje ela vale 26,61. Se o valuation dela tá em 27,61. Se o valuation dela tá certo ou não, só o tempo vai dizer. Tá? Às vezes você vai fazer valuation de YouTube e você vai ver que, pô, valuation é R$38, mas ela está sendo negociada a 27. Talvez possa ser um desconto, talvez o seu valuation esteja errado. Não importa. O que importa é o seguinte, o preço que você está vendo na tela é a projeção de lucro futuro que é trazida a uma taxa de desconto a valores atuais. Felipe, não entendi nada. Você não precisa entender isso na verdade.
Você só precisa entender o seguinte, a projeção de lucro futuro é o seguinte, você tem que pegar o operacional daquela empresa, qualquer ela que seja, e entender como que aquela empresa tem lucro. Olha, através de serviços, pô, eu tô falando aqui de YouTube, eu tô mostrando YouTube, tô falando como se fosse Petrobras, né? Petróleo aqui, tá? Então, Petrobras custa hoje R$ 32,24. Como eu falei, tem os underlying assets, o preço do petróleo influencia também o preço de Petrobras, mas você tem que fazer os custos operacionais. Então, essa empresa ela tem lucro, por quê? Porque as atividades dela são exportação, extração, distribuição de petróleo e combustível. Beleza, maravilha. E essa empresa tem uma série de dívidas de longo prazo. Ela precisa comprar equipamento, ela precisa investir em infra, ela precisa de uma caralhada de coisa que ela vai pedir empréstimo e vai usar esse dinheiro ao longo do tempo pagando a juros futuros. Tá? Então ela pede empréstimo de 200 milhões de dólares. Esse empréstimo ele tem que ser mensurado no seguinte, olha, você vai pagar pra gente em 10 anos. Aí você precisa pagar para o banco em 10 anos. Só que em 10 anos esse juro vai flutuar. Se o juro começa a subir, o que acontece quando o juro sobe? Essa dívida fica maior. A dívida era 200 milhões. Se o juro subir, essa dívida, vou chutar qualquer coisa, a dívida passa para 220, 250. Tá, e o que muda? O que muda é que dívida precisa ser subtraída, tá, do seu lucro. Não é lucro líquido. O seu lucro bruto precisa retirar a dívida. Quando a sua dívida começa a crescer, o seu lucro começa a diminuir. Se o seu lucro começa a diminuir, o preço de tela tem que cair também, porque senão o valuation não está contando. E é por isso que quando o juro longo sobe, olha aqui, quando o juro longo sobe, olha quanto tempo ficou subindo aqui, ó, quando o juro longo sobe, Ibov cai. É natural. Por que isso acontece? Porque exatamente as empresas estão sendo reprecificadas. Por quê? Porque todas as dívidas vão impactar nos lucros. Se o preço de tela nada mais é do que um cálculo, uma projeção de lucro futuro trazido a valor presente a uma taxa de desconto, essa taxa de desconto, quando ela oscila, você precisa mudar o preço de tela. Então, preste atenção, porque quando você tem DI futuro, principalmente longo, né? Na verdade, só o longo importa para essas empresas, né? Quando você tem um DI futuro longo, vou botar 60, tá? Ele tá caindo, é natural que Ibov suba. É natural, tá? Se isso vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, o timing necessariamente não é exatamente igual, né? Pode ser que aconteça de um determinado momento, o Ibov tá subindo por questões exógenas que não tem a ver. O que é exógenas, né? Fora do ambiente doméstico, né? Por questões exógenas que não tem a ver com o Brasil, com nossos juros, e ainda assim os juros subindo. Só um segundo. Ai, meu Deus do céu. Perdão. Então, isso não é necessariamente algo crasso. Todos os dias, quando o juro longo subir, bolsa vai cair. Mas para movimentos mais prolongados, por exemplo, aqui a gente pode estar olhando para um começo de perna de alta. Então, para esse movimento se desenvolver, a gente vai levar, cara, sei lá, 5, 6, 7, 10 dias. A gente está olhando o gráfico de 60. 5, 6, 7, 10 dias, nem sabe, 4 dias, 5 dias. Ao longo desses 4 dias, se o juro permanecer subindo, provavelmente Ibov vai permanecer caindo, tá? Porque uma coisa está atrelada à outra, beleza? Então, essa foi a única coisa que me chamou atenção, tá? Dentro do que pode impedir o Ibov de continuar subindo. Além de, obviamente, a faixa de retorno para o preço justo, tá, pessoal? Então, hoje, para operar, né, o que a gente pensou em fazer, eu fiz a venda da barra 4, da barra 3 aqui, tá? Fiz uma parcial nessa região, inclusive falei para todo mundo da sala, falei, é o seguinte, pessoal, ou faz parcial aqui, ou puxa para o zero, porque o preço vai sentir esse fechamento de gap. Nosso objetivo é bem mais embaixo, tá? Então eu não quero vocês perdendo dinheiro quando eu já sei que o mercado vai para cima. Para mim, isso aqui hoje é dia de alta, não é dia de baixa, tá? Não é dia de venda, mas a gente tem ajuste para ser feito. Querem tentar pegar esse ajuste aqui? Cara, faz parcial ou então mete no zero, não quero ninguém perdendo dinheiro por besteira, beleza? E aí a gente fez a venda dessa barra 3 e o preço deu aí pra gente quase 250, 260 pontos e depois devolveu tudo, né? Quem fez parcial aqui, maravilha, chuchu, beleza. Quem puxou pro zero, ninguém perdeu dinheiro hoje, tá? E aí depois, cara, foi só porrada pra cima, né? Foi só porrada pra cima, tá? Atingiu o primeiro alvo, o segundo alvo e foi lá buscar, quase buscar o terceiro alvo. Beleza, então, muito cuidado. Pô, aqui a gente tá numa pressão de compra maravilhosa, né? Inclusive eu falei isso na abertura do dia, né? Quando a gente teve a barra 4, 5, 6, eu falei, isso aqui é pressão de compra, tá?
Se quiser comprar aqui, vai fundo, tá? Vai fundo, esquece qualquer coisa de venda, vai comprado, leva. Inclusive, eu até falei o seguinte, gente, leva até o segundo alvo, tá? Não vai tentar buscar o terceiro alvo, que talvez não dê tempo para isso, cara. E surpreendentemente, cara, o mercado respirou muito pouco, né? Subiu 2.200 pontos, não é normal. Não é normal. O range diário médio não é de 2.200 pontos. Gira em torno de 1.500 até no máximo 2.000 pontos. Range médio, tá? O range médio também tem dias que vai dar 800 pontos de range e tem dias que vai dar isso aqui. 2 e quanto? 2.200 pontos. É isso. Você vê o dia de sexta-feira, ontem, foi o range de 1.600 pontos. Você vê o dia de... Vamos pegar um outro dia aqui, ó. Esse aqui foi segunda-feira, não é isso? Foi um range de 1.700 pontos. Lembra do que eu falei? Entre 1.500 e 2.000 pontos no máximo, tá? Eu vou colocar 1.500 pontos em média de range pro dia, né? Vamos pegar um outro dia aqui, ó. Foi sexta-feira, não foi? Dia 18? 18 sexta-feira. Olha esse range aqui tosco. 1.300 pontos. Aí você vai pegar aqui quinta-feira. Teve range de 1.800 pontos. Vai pegar quarta-feira aqui, ó. Range de 2.000 pontos. É isso aqui, né? É isso aqui. Máxima, mínima. É isso aqui, 2.000 pontos. Vai pegar um outro dia aqui, ó. Máxima, mínima, 2.000 pontos. Então, o range médio é cerca de 1.500 pontos aqui, ó. Máxima, mínima, 1.600 pontos. Máxima, mínima aqui também, 1.700 pontos. É incomum, estatisticamente falando, tá? A gente tem que levar em conta a parte estatística. Estatisticamente falando, é incomum a gente ter um dia que o range de 2.200 pontos. Chegou em 2.000 já é incrível. Passou disso então, irmão, esquece. Então o que acontece? Daqui aqui a gente já tinha o range médio, 1.700 pontos. Inclusive aqui, ó, a gente já tinha mais ou menos o range médio. Falei, ó, pô, pessoal, sair no segundo alvo ali tá chuchu, beleza. E por incrível que pareça, o preço continua puxando. Beleza, amanhã estejam cedo comigo, 8h30, pra gente fazer a leitura de pré-market, para eu passar essas visões para vocês amanhã do que eu acredito, o que eu acho, né? E não tem como a gente fazer isso hoje, porque notícias vão acontecer, as aberturas lá fora também vão acontecer, vai mudar muita coisa, de hoje para amanhã. Adianta a gente tentar fazer essa leitura de pré-market hoje. Amanhã, 8h30, esteja aqui comigo pra gente meter o aço, beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu, um abraço.